Olá, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida. Hoje é mais um dia, meus irmãos, que nós iremos abrir a palavra do nosso Deus. E eu creio que Deus, de fato, Ele vai falar o teu coração nesse momento. Amém? Antes de nós irmos para a palavra, vamos fazer alguns agradecimentos, como é de costume. E logo em seguida iremos orar a Deus, pedir que o Espírito de Deus esteja conosco, para que possamos entender. Amém? Então, eu agradeço a você, principalmente a você, que está aqui no meu canal Moisés Evangelista, que está fazendo parte, está compartilhando também, né? Eu agradeço, peço que realmente Deus lhe abençoe ricamente. Peço também obrigado por aqueles que estão comentando, deixando aqui na descrição alguns comentários, né? Que isso fortalece de fato, né, a nossa fé. Isso é motivo de grande alegria. Louvado seja o nome do nosso Deus. E também agradeço, né, algumas pessoas em especial, né, que faz parte, né, eles estão ali, comentando em cada vídeo que eu estou postando. Então isso é motivo de toda alegria, né, é motivo de agradecimento. Aqueles que não foram inscritos, né, se quiserem se inscrever, fica à vontade. Toque nos sininhos para que você possa receber todos os vídeos, notificações, quando eu colocar vídeo novo aqui na plataforma. Amém? Que Deus lhe abençoe ricamente. Então a palavra também de hoje, eu creio que nós vamos começar aqui em Romanos 5,12, onde a pergunta diz: quantos são pecadores? E qual é o resultado do pecado? Olha só, quantos são, porque nós sabemos que o pecado passou a toda a humanidade. E qual é o resultado? Olha só, o pecado traz dor, traz sofrimento. Nós sabemos a consequência do pecado. Amém? Então nós iremos nesse momento fazer uma oração e creio que realmente Deus irá falar o teu coração. Amém? Feche teus olhos aonde você estiver. Querido Deus, ó Pai, estamos nesse momento da tua presença. Pai, pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito ele possa falar o coração de todas as pessoas, meu Pai, que puderam ouvir esse vídeo. Pai, nós sabemos que nós temos enfrentado situações, pessoas que nesse momento, Pai, perderam pessoas que mais amavam, pessoas que estão passando por algum tipo de luta. O Senhor conhece a cada um, Senhor. O Senhor sabe das dificuldades, mas o Senhor, meu Pai, livra de todas as tribulações. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por aqui até aqui nós podemos, meu Pai, ver através da palavra, através do louvor. O Senhor tem, meu Pai, se manifestado em nossas vidas. Senhor, continue falando no nosso coração. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de hoje, como eu havia falado para vocês, nós vamos começar com Romanos 5,12. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Aqui nós iremos ver esse momento através de Paulo. Paulo ele fala aqui, né, aos romanos acerca do Evangelho. Assim como nós também temos sido alcançados pelo Evangelho, transformados pelo poder da palavra de Deus. Então, olha só o que Romanos 5,12 ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o quê? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou o quê? A todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, aí ele fala a respeito de Adão, o primeiro pai, Adão e Eva. Então, através de Adão, o pecado entrou no mundo. Deus ele não fez o ser humano, Deus ele não fez Adão para morrer. Você percebe que quando Deus cria Adão, Deus ali chama tanto Adão como Eva. E Deus ali coloca uma árvore no meio do jardim, para que eles tivessem vida plena, vida eterna, vida feliz. Eles não deveriam tocar na árvore nem comer. Deus ele diz: comer de toda árvore livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente
morrerás. Olha só. Se tocar e se comer, certamente morrerás. Deus havia dado uma condição ao homem. Deus, ele deu ao homem livre-arbítrio, como ele deu para mim e para você. Você tem livre-arbítrio para fazer, escolher o caminho que você quiser. Assim como ele deu a Adão e a Eva. Só que a consequência após a desobediência, o que foi que acarretou? O pecado. E o pecado acarretou a morte. Isso como um todo. Veio o sofrimento. Veio o afastamento de Deus. O homem, ele perdeu a glória de Deus. Olha só. Então aqui em Romanos 5,12, ele começa a falar a respeito do pecado. As consequências do pecado. Ele diz que, portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo. Então foi atribuído a Adão. E pelo pecado agora ele acarretou mais piores coisas. A morte. E a morte passou a todos. Porque eu e você pecamos. Eu e você somos pecadores. Então, segundo a palavra de Deus, aqui segundo a palavra de Deus diz assim: a morte se tornou uma realidade. Olha só, ela se tornou uma realidade como resultado do pecado do primeiro casal. Então hoje nós percebemos, devido à desobediência, devido ao pecado atribuído a Adão, o resultado do pecado, ela é uma realidade. E hoje passou a todos, a mim e a você. Então a Bíblia diz que a corrupção do pecado passou a nós, os descendentes. Se você abrir em Salmo 51, versículo 5, Davi diz que eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Davi se refere quando uma pessoa já nasce no ventre materno, mesmo não tendo consciência, mesmo uma criança sendo inocente, não sabe discernir o certo do errado, mas ele já nasce no pecado, ele já nasce desde o ventre. Ele diz ali em Salmo 51,5 dizendo: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Então, a Bíblia diz que a morte se tornou uma realidade como resultado do primeiro casal. Então a morte é uma realidade na minha e na tua vida. Nós, eu e você, estava destituído da glória de Deus. Romanos 3,23. Se você for mais aqui, mais um pouco atrás, Romanos 3, versículo 23, olha o que diz aqui: pois todos pecaram e carecido da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo. Pois sendo justificado mediante a graça. Eu e você, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e carecidos da glória de Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Agora, nós somos justificados, mediante Cristo. Eu e você somos justificados diante de Deus. Como a palavra de Deus diz. Continuando aqui na palavra do nosso Deus, olha só o que diz mais. E contaminou a humanidade, logo todos se tornaram pecadores e precisam da graça de Cristo. A nossa condição. Por isso que hoje, por isso que o momento agora é momento de buscarmos em Deus. É momento de entrar em uma reflexão. É momento de entender que nós somos pecadores. E se nós não tomarmos uma atitude, se nós realmente não passarmos a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente vai passar da vida para a morte. Morte eterna. A nossa hoje, a nossa decisão. Aqui nós aprendemos que todos
nós somos pecadores e que eu e que você carecemos da graça de Cristo. A decisão agora é sua, está em tuas mãos. Está em tuas mãos você entregar a tua vida a Ele, entregar o teu caminho ao Senhor, deixar realmente de viver essa vida que realmente te afasta você de Deus. Talvez você está vivendo em um momento difícil da sua vida, que você não tem força para suportar, você não tem força para lidar com esse problema, com essa situação que você está vivendo, está enfrentando. Talvez você se afastou a ponto de dizer: Moisés, eu fui tão longe demais que eu por si só não tenho força para buscar em Deus, para entregar a minha vida a Deus. Você tem lutado constantemente. A maior luta é entre você mesmo, o seu coração, o seu pensamento. Mas a Bíblia aqui realmente ela nos mostra o amor de Deus. Deus está de braços abertos. Deus realmente ele te chama você pelo teu nome. O primeiro passo é reconhecer que eu e que você somos pecadores. E nós precisamos da graça. Por isso que a decisão é sua. Não é ninguém que vai decidir por você. É você realmente. Não importa até onde você foi, o que você está fazendo. Se você não sei qual a sua situação. Não importa. O que importa é você realmente reconhecê-lo diante de Deus. Ora a Deus, busque a Ele constantemente. E olha só o que diz mais aqui. Segundo passo. Que reação Deus manifestou agora, o seu amor por nós? Olha só. Que reação Deus manifestou com a entrada do pecado? Qual foi a manifestação? Deus, se você realmente está vivendo em prática do pecado, qual é a manifestação de Deus em relação ao pecado? Olha só. Nós vamos abrir rapidamente em Gênesis 3, capítulo 3, 8 e 10. E vamos ficar com esse versículo para nós fecharmos aqui. Gênesis 3, 8 e 10. E vamos concluir. Aqui nós iremos perceber Deus se manifestar mesmo por entrar do pecado. Deus ele ignorou, Deus ele realmente se afastou, Deus realmente... Qual é o pensamento de Deus? Quando nós de fato nos afastamos, quando nós de fato pecamos. O interessante é que Jesus ele conta uma parábola, a parábola do filho pródigo, que ele sai da casa do pai, pede sua herança e vai tentar em uma cidade grande uma vida nova. Só que quando ele foi para a cidade, ele gastou todos os seus bens que ele tinha recebido do pai e passou nessa cidade. Aquela cidade diz que passou tamanha crise que ele passou nessa cidade. Ali demonstrando a nossa situação, o nosso afastamento de Deus. Isso é nós hoje. Nós somos como um filho pródigo. Nos afastamos de Deus e praticamos a iniquidade, o pecado constantemente. Muitas pessoas, inclusive dentro do cristianismo, vivem em um mundo realmente de vícios, onde ele se utiliza da pornografia, não sabe como realmente se afastar desse problema, tem se afundado cada vez mais. Tem pessoas que deixam a ponta até a sua família de lado. Isso é um vício, tem que ser tratado, tem que ser buscado. Precisa de orientação. Busque um profissional da área da psicologia, se for possível. Amém? Que Deus realmente ele transforme a vida dessas pessoas. Jesus, ele está voltando. Jesus está às portas. É preciso realmente tomar uma decisão. Não deixa para agir o amanhã, porque você e eu não sabemos se amanhã chegará para mim e para você. É necessário que eu e que você tome uma decisão hoje, agora. O primeiro passo é reconhecer que nós somos pecadores e carecidos da glória de Deus. Deus envia seu único filho. Jesus se manifesta assumindo o nosso lugar. Ele te salvou. Ele me salvou da cruz do Calvário. E olha só, aqui em Gênesis 3, 8 e 9. Até o 10.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha, interessante que no versículo 8, o homem, quando Deus ele tinha hábito de ir na viração do dia no jardim. Aqui nós, para que Deus fale comigo, com você, é preciso abrir a palavra. Eles ouviam Deus face a face. Deus ia na viração do dia procurá-lo. Imagina só, você ter o privilégio de ouvir o próprio Deus abrir as escrituras, o próprio Deus falar palavras que realmente você fica maravilhado. Imagina só, eles tinham esse privilégio. E quando Deus ele chega na viração do dia, chamando pelo homem, Adão, onde tu estás, Adão? Aí eu pergunto, Deus ele não sabe o que você está vivendo, o que você está passando? Será que Deus não sabe a sua dificuldade? Será que Deus ele conhece? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Passado, presente e o futuro. Ele conhece todas as coisas. Então nós aprendemos que em Romanos 5,12, pelo único homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Olha só. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez o homem para que ele tivesse uma vida totalmente de sofrimento, de dor, de choro. Isso não foi o plano de Deus. Deus não criou o mal. O mal foi criado no coração de um anjo, de Lúcifer. Nós iremos falar em outra hora sobre quem era Lúcifer, quem era o anjo de luz. Quem originou o mal? Deus não fez o homem para morrer. A Bíblia fala claramente que pelo único homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte. E a morte passou a todos. Por que a morte passou a mim e a você? Porque eu e você pecamos. Todos pecaram. Todos pecamos. Aí agora vem a plenitude. Agora vem a nossa redenção. Cristo Jesus. Enviado por Deus, se manifestando o amor de Deus em resgate meu e o seu resgate. Olha só. Então Deus ele ia na viração do dia no jardim. Certamente Deus ele chamou o homem. E o que aconteceu? O homem se escondeu, ele e a mulher, entre as árvores, porque ele tinha ouvido a voz de Deus. E o que fez o homem se esconder de Deus? A desobediência, o pecado. A Bíblia é interessante, se você for rapidamente, vamos abrir aqui rapidamente em 1 João. Vamos abrir aqui rapidamente 1 João 3, versículo 4. Olha só o que diz aqui. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E o interessante, lá no princípio, não foi dado a lei fisicamente ali, como no monte. Foi dada no monte Horebe, a Moisés. Só que a lei já existe, não só aqui, como é ali no monte Horebe, mas no céu. Assim como o anjo de luz ele pecou, a Bíblia fala que Deus havia criado um ser perfeito, até que se achou iniquidade. Assim como aqui em 1 João 3,4, dizendo que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então, se ele achou iniquidade no coração de Lúcifer, o anjo que habitava no céu, então, ou seja, ele pecou, ele transgrediu. Assim também como Adão e Eva transgrediram. Porque, assim como João diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então Adão e Eva transgrediram a lei, porque eles pecaram. Então a lei já existe desde o céu. A lei não foi dada somente aqui na terra. Nós sabemos que todo o país é regente de uma lei, seja ela civil, seja ela de código de trânsito.
No céu, a lei de Deus rege todas as hostes celestiais. E o anjo de luz, que era Lúcifer, transgrediu. Porque assim como João diz que todo aquele que peca, então ele pecou, transgredindo a lei de Deus. Porque se você for também aqui, se você for mais também aqui em Ezequiel 28. Olha o que diz aqui em Ezequiel 28. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci e permaneci aonde? No monte santo de Deus. No brilho das pedras andava, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era um ser perfeito, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. E todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Ele pecou a lei de Deus. Por isso que ele não permaneceu no monte santo de Deus. Ele foi atirado para a terra. Assim também como Adão, ele pecou, ele transgrediu a lei de Deus. Porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus. E ele transgrediu. Qual foi o resultado? A morte. Ele foi expulso do jardim. E eu e você não vamos entrar no céu se continuarmos transgredindo a lei de Deus. Isso serve para mim e para você. Então aqui em Gênesis, se você aqui em Gênesis 3, versículo 8, dizendo que quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher por entre as árvores. A pessoa que comete pecado, ele se afasta de Deus. Ele se esconde de Deus. Interessante que em Isaías 59, versículo 1, diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. O versículo 2 diz: é as vossas iniquidades que faz separação entre Deus e o homem. Assim Adão e Eva se sentiram quando eles pecaram contra Deus. Eles se esconderam de Deus entre as árvores. Imagina só. O pecado afasta as pessoas de Deus. O pecado mostra a nudez da pessoa. O pecado realmente tem consequência muito grave. E olha no versículo 9. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Olha, Deus ele não sabia aonde o homem estava e a mulher. Deus realmente aqui demonstra o amor que ele tem pela vida, por mim e por você. Deus não quer saber se realmente você tem se afastado dele pelo pecado que você tem cometido, porque você não tem força para abandonar. Assim como uma pessoa que é dependente químico, um viciado, um drogado, ele não tem força por si só para poder abandonar o vício. Ele tem que procurar o que ajuda. E muitas das vezes ele ainda não consegue se libertar do vício. Deus aqui ele manifesta o seu amor, mesmo o homem tido pecado contra Deus, comido do fruto, desobedecido à ordem de Deus. O homem ali, ele perdeu a vida eterna. O homem ali, ele se tornou mortal, sofredor, tem dor, tem medo, ele chora, ele se desespera, ansioso e muitas coisas mais. Isso é o pecado. Isso é a consequência do pecado. E olha quando Deus ele chama o homem. E chamou o Senhor Deus o homem. E lhe perguntou: onde estás? Deus ele quer saber realmente, ele te chama, ele te convida.
Deus ele está nos dando oportunidade. Deus ele não quer saber realmente. Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele te ama e ele te chama. Não fique realmente com o coração endurecido a ponto de não querer tomar uma decisão, uma entrega, achando, com medo das consequências, o que vai acontecer, o que as pessoas vão pensar, o que realmente... Não fica nesses questionamentos. Busque ao Senhor nesse momento. Se você foi tão longe, se muitas coisas têm acontecido, se você realmente tem quebrado a aliança com Deus, se você realmente tem desestruturado ali o seu relacionamento, a sua casa, se você tem se afogado no mundo das drogas, no mundo do tráfico, na prostituição, Deus está chamando você. O homem aqui, Adão, ele se escondeu quando Deus estava chamando, ou seja, a vergonha do pecado, a consequência do pecado. Deus ele quer realmente fazer parte da sua história, fazer parte da sua vida. O homem ele se escondeu, o pecado fez com que o homem se escondesse. Medo, o homem, eles tiveram medo. No versículo 10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só. Eles se esconderam porque eles ouviram a voz de Deus. E segundo, porque ele estava nu. Olha o que o pecado faz. Mostra a nudez de uma pessoa. Ela começa a ter vergonha. Ela começa a ter medo. Ela começa até pessoas que não vê mais saída. A última saída é tirar até a vida. Muitas pessoas até tiram a própria vida. Se matam. Acha que não tem mais jeito. Aqui Deus demonstra o amor dele. Desde a queda do ser humano, Deus tomou providência para a salvação. Desde quando o homem foi caído, Deus havia tomado providência. Em Gênesis 3,15, Deus diz: ele porá inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a tua descendência. Ou seja, Deus enviando ali um descendente que pisaria na cabeça de Satanás, ou seja, destruiria o pecado, venceria o pecado, a morte. Somente um digno de toda honra, a nossa redenção, Jesus Cristo, o que morreu e permaneceu 3 dias na sepultura e ressuscitou. Hoje ele se assenta à destra de Deus. E olha só o que diz mais aqui. O sacrifício do Antigo Testamento, nos quais o cordeiro recebia a punição em lugar do pecador, simbolizava o quê? O ministério de Jesus Cristo, que morreria em nosso lugar. Quando Deus ali, ele chama Moisés, pede para que levante um santuário, para que Deus possa habitar no meio do povo. Deus ele pede que, desde a queda do homem, o homem ele sacrifica uma ovelha, simbolizando ali o ministério de Cristo, o sacrifício de Cristo em favor de toda a humanidade. Uma ovelha inocente, sem defeito, representando Cristo. Assim como João 1:29. João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha só o que diz mais aqui, na palavra de Deus. Desde o princípio, Deus procura o ser humano decaído, ele oferece redenção. Desde o princípio, Deus procura o pecador, aquele que cai. Pode cair uma, pode cair duas, pode cair 3. Deus continua a tua procura. Aqui você percebe na palavra de Deus, Deus demonstrando o amor dele. Deus esperando você de braços abertos, esperando uma decisão sua. Deus ali através do Espírito Santo, falando no teu coração. Assim como Hebreus 3:7 diz, assim como diz a Escritura, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. E qual é a sua decisão?
a sua decisão hoje. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais. Desde a queda do homem, Deus está à sua procura. A procura do pecador, a minha procura, a procura daqueles que realmente querem tomar uma decisão. Está ao lado de Cristo. Que você possa realmente tomar uma decisão. Que você possa realmente, assim como a palavra aqui nos mostra a nossa condição. Eu e você somos pecadores. E como Romanos fala, 3,23, todos nós pecamos e carecidos da graça de Deus. E o interessante é que Romanos 3,23, ele diz que sendo justificado, olha só, sendo justificado gratuitamente, você não precisa pagar mais nada, você foi justificado gratuitamente pela graça. É algo que eu e você não merecia, é algo que nós somos pecadores, é algo que o pecado passou a mim, passou a você. É a consequência, é a morte. Você percebe pessoas que você ama morrendo? Você percebe pessoas que você conhece sofrendo com enfermidade? Não é atribuído a Deus isso aí, esse pecado. O pecado é consequência da desobediência. O pecado é consequência de um anjo caído, desobediente. Assim como Ezequiel 28:14 diz que ele foi criado, ele permanecia no Monte Santo de Deus. Ele foi criado um ser perfeito. Só que achou nele iniquidade. Ou seja, assim como João diz, 1 João 3,4, aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, para eu pecar, para você pecar, tem que ter uma lei para me mostrar em que eu estou pecando. Então tinha uma lei para Adão e Eva aonde eles estavam pecando. Tinha uma lei para Lúcifer no céu aonde ele estava pecando. É a mesma lei que hoje te mostra a minha condição e a tua. A lei não salva, ela tem um papel muito importante. Nós iremos falar em outro momento sobre a lei de Deus, como muitos aí falam de uma forma tão distorcidamente sobre a lei, que esse momento com Deus, você possa buscar nesse momento que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Deus, ele vai à procura do pecador caído. Deus sabia que o homem tinha pecado. Deus, ele quer saber de você. Assim como Deus perguntou, onde estás? Adão disse, tive medo e me escondi. Quando ouvi a sua voz e porque estava nu. Deus, ele quer ouvir de Adão o que levou ele a pecar. Assim Deus, ele quer ouvir de mim e de você. Confessa a ele. 1 João 9 diz, se confessares os seus pecados, ele é fiel e justo. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Deus, ele quer realmente ouvir de você. Fala para Deus. Fala o que você realmente pode estar praticando e não tem força para abandonar. Confessa a ele. Vá até ele. Se ajoelhe em teu quarto. Entrega a tua vida a ele. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, estar na tua presença. Pai, louvamos a ti, Senhor, eternamente, meu Pai. Pai, nós somos pecadores, Senhor. Nós pecamos constantemente. Nós falamos coisas que não era para falar. Nós pensamos coisas que não era para pensar. Nós endurecemos nosso coração a ponto, Pai, muitas das vezes até, Senhor, de coisas tão pequenas. Oh, Pai, perdoa, Senhor, o nosso modo de agir, de falar, de pensar. Pai, nós somos pecadores. O pecado passou, meu Pai, a todos.
porque todos, meu Pai, somos pecadores. Querido Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai, do alto do céu, misericordioso. Tua palavra diz, Senhor, todos pecaram, careciam da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela tua graça, mediante a redenção em Cristo. Pai, perdoa-te teu servo, Senhor. Perdoa, Senhor, a cada um de nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do nosso Deus seja da sua vida. Amém. Que Deus te abençoe.